que eu faria aos meus 20 anos de idade? Hoje eu tenho 28 anos, né? E se você olhar para minha vida hoje, você vai ver um engenheiro mecânico formado, né, há mais de 3 anos. Vai ver que eu tenho empresas no ramo de alimentação, né? Sou sócio de algumas empresas de fábrica de doce, de salgado, enfim. Você vai ver que eu tenho algumas certificações, tanto internacionais quanto nacionais, né, na minha área de engenharia. E talvez você se surpreenda cada vez mais, porque você vai ver que eu também atuo como, né, algumas outras profissões, algumas outras carreiras, tá? Muita gente olha para o meu portfólio e pensa: nossa, cara, que cara de sorte, o cara nasceu com tudo, teve facilidades. Mas deixa eu te falar uma coisa real, nua e crua. Não existe sorte no meu caminho, existe construção. Eu me orgulho profundamente de cada milímetro do que eu conquistei, porque eu sei o preço que eu paguei por isso. E é exatamente por isso que eu gravei esse vídeo de hoje. Eu vejo muita gente entrando na vida adulta hoje, com 20 e poucos anos, e me assusta realmente a falta de garra, a falta de vontade de fazer as coisas darem certo, a fuga de responsabilidade constante. Se eu pudesse voltar no tempo, sentar numa mesa com o meu eu dos 20 anos e passar um mapa, né, da mina, o que eu diria, o que eu faria, o que eu jamais faria? Presta muita atenção. Se você está no ensino médio hoje ou está dando os seus primeiros passos para a sua vida adulta, esse vídeo vai te poupar de muito sofrimento, anos de sofrimento, e a gente vai falar muito sobre mentalidade, sobre dinheiro e sobre a verdade que ninguém te conta. Bom, para você entender de onde eu falo, você precisa entender a minha estrutura. Como eu cheguei aqui? Tudo começou no meu ensino médio, obviamente como todo mundo, né? Eu prestei minha prova e passei no Senai, para o curso de eletromecânica. Cara, essa foi a primeira grande virada de chave da minha vida, tanto que eu ganhei até uma guitarra na época da minha mãe, porque, cara, foi um marco muito grande, assim, tá? Lá dentro eu tive um contato muito próximo com engenheiros mecânicos, né? E ver aquilo na prática, né? Ver a mente daquelas pessoas funcionando foi a profunda importância, né? Referente ao que eu precisei para poder seguir a minha carreira, né? Foi o que acendeu a chama e me motivou a decidir: eu vou ser um engenheiro mecânico. A rotina, ela era extremamente insana na época do ensino médio, eu estudava de manhã e à tarde. Alguns dias eu meio que era integral, né? E no meio disso eu consegui meu primeiro estágio na Mabel, do grupo PepsiCo, na fabricação de biscoitos, salgadinho, essas coisas, né? Eu trabalho na parte de planejamento e controle de manutenção, que era o PCM. Então você já imagina a loucura, né, que era conciliar o meu curso técnico pesado, que era muito conteúdo para estudar, com estágio na indústria. Mas eu fui. E, porém, a vida ia me testar de algum jeito ou de outro, né? Quando eu finalizei o técnico, eu me deparei com um gargalo burocrático brutal. Eu não tinha servido o quartel, galera. Cara, isso foi horrível. Não tinha minha. Eu não tinha meu certificado de dispensa. Então, sem isso, no Brasil, você é invisível. Eu não conseguia emprego formal como uma pessoa de maior. Então, o que eu fiz? Eu dei os meus primeiros pulos. Eu tive que trabalhar com outras coisas para suprir minhas demandas financeiras, claramente, né? Voltei a trabalhar como marceneiro, cara, uma série de coisas, né, que não entra aí muito na questão, mas foram coisas que não foram tão boas assim, tá? E quando eu estava finalizando o quartel, que eu tive que servir o quartel brasileiro, né? Eu recebi uma mensagem no meu telefone na época que eu tinha passado no meu curso de engenharia, meu tão sonhado curso de engenharia mecânica. E lá começou meu primeiro dia de guerra, tá? Né? Foi uma guerra, 5 anos de duração. Eu tive que conciliar muito meus estudos com o trabalho, porque eu não passei numa faculdade federal, até porque eu nem tinha condição de manter uma faculdade integral, né? E eu sabia que é impossível fazer isso. Então eu tive que trabalhar para poder pagar, tive que ralar mesmo para poder pagar minha faculdade, né? Tive a ajuda de algumas pessoas também. Mas graças a Deus, depois de 5 anos, deu tudo certo. Consegui resolver a minha vida na faculdade ali. Cara, saí de lá com um network gigantesco. Isso foi muito importante, né, para minha vida, tá? Muito importante para minha vida. Hoje eu me vejo, né, numa carreira muito consolidada, né, profissionalmente, né? Quando eu tirei minha primeira certificação principal, no caso de emissão acústica ali, eu era o oitavo nível Brasil que tinha essa certificação, esse título, né, no Brasil. Hoje eu estou finalizando outras, né, já tenho pós-graduações, já tenho muita coisa. E é aqui que eu preciso falar sobre mentalidade com vocês, tá? Você precisa ter o caminho a ser seguido desde o início. Você precisa decidir: eu quero ser empresário? Eu quero ser concursado? Eu quero ser um executivo de alto nível numa rede privada, né? Seja qual for, né, esse objetivo, você tem que focar e buscar a excelência. Agora deixa eu tocar numa ferida.
É muito comum você ouvir por aí que as pessoas não vão te ajudar, você está sozinho no mundo, e é verdade, né? Eu preciso ser honesto com você, o sistema não vai te salvar, o mundo não te deve, cara, o mundo não deve nada a você. Na grande maioria das vezes, as pessoas estão preocupadas demais com os próprios problemas, né, para querer puxar a sua escadinha ali e te ajudar também, tá bom? Mas existe um mas, entre aspas, gigante, né? Existem algumas pessoas também que vão te ajudar. Obviamente, tem muita gente que quer ver o seu crescimento e vai dispor do seu tempo para poder te ajudar a chegar nesse objetivo que você tanto sonha, né? A diferença é que você precisa saber aonde procurar e ter humildade de pedir a essas pessoas também. Eu precisei muito de ajuda em vários pontos, né? Então, vou te dar um exemplo real na minha vida. A minha área de certificação é muito específica. Cara, não tem nada no Google, cara. Você pode pesquisar no Google, não aparece nada no Google. Não tem material na internet. Então, cara, como eu consegui, né, na época, né, ser o oitavo Brasil, vamos dizer assim, né? Porque eu busquei muitas referências, tinham pessoas próximas a mim que, cara, estavam trabalhando já no ramo, então me ajudaram muito, né? Eu tive uma ajuda gigantesca das pessoas que já estavam lá, né? Que já eram mestres na área, vamos dizer assim, né? Que me ajudaram muito com os estudos, com os gigas de provas, né? Com conteúdo que não estava no Google. E sem a ajuda dessas pessoas, eu tenho que realmente afirmar isso aí, eu não teria conseguido chegar lá. Eu sou eternamente grato a eles e é por isso que eu estou aqui hoje, fazendo esse vídeo aí para mostrar para vocês também, tentando ajudar ao máximo de pessoas que eu consigo através desse canal. Por mais que seja pequeno, mas eu acredito que tem um conteúdo muito relevante, né? Eu quero ser para você, na medida do possível, a referência. Alguém foi para mim na época. A corrente do bem, ela tem que ser continuada. Dito isso, voltando para o que eu faria e não faria com o meu dinheiro e meu tempo aos 20 e poucos anos, primeiro, cara, extremamente importante, eu jamais compraria um carro financiado. Eu não fiz isso e eu também aconselho vocês não a fazerem. Sabe aquele carro parcelado de 60 vezes para impressionar os outros? Esquece, cara. Carro é um passivo 100%. Aos 20 anos você não tem casa, não tem patrimônio, o seu dinheiro tem que ir para construir uma fábrica, um negócio ou a sua liberdade. Eu esperaria o momento certo. Segundo, eu não compraria uma casa financiada logo de cara, tá? Cara, isso é muito importante. Financiar o imóvel aos 20 anos é amarrar o seu futuro por 30 anos. Isso pode ser feito com mais tempo depois, tá? Você perde mobilidade, né, de, por exemplo, abrir uma fábrica de alimentos em outro estado, ou investir pesado em um outro negócio, ou dar um tiro muito grande indo para um outro estado, trabalhar em uma outra empresa. Né? Eu focaria em construir caixa, dinheiro na conta. E o que eu faria? Eu focaria cegamente na minha carreira e nos meus negócios, tá, pessoal? Seja para ser um CLT de elite, seja para empreender. E eu acredito que empreender seja o caminho mais vantajoso, tanto que hoje eu tenho a minha fábrica, né? Eu atuo, né, em alguns ramos diferentes, né? E você precisa entender que o seu perfil é ser excelente naquilo que você decidir fazer. Mas eu sei que a mentalidade certa é só 20% do processo, pessoal. Os 80% são execução, são hábitos e o corpo e a mente aguentando o tranco o tempo todo. Para não ser apenas mais um cara, né, que tem sonhos, mas não sai do lugar, você precisa de um sistema, alguém para te ensinar isso aí. Você precisa de hábitos inquebráveis. É por isso que eu compilei tudo o que eu vivo no meu e-book, né? Como triatleta, empresário, engenheiro, como não ser um fracassado é o título desse e-book, né? Onde ele vai te ensinar como chegar na excelência financeira. Eu vou muito além disso também, tá? Porque de nada adianta eu ser um engenheiro de empresário de sucesso se você não tem saúde, por exemplo. Então, no e-book, eu te ensino como desenvolver hábitos saudáveis, como estruturar a sua rotina de treino. Eu sou triatleta porque eu sei na pele que o esporte me dá a resiliência mental que eu preciso para gerenciar minha fábrica, meus estudos, todas as minhas conquistas, meus empreendimentos, né? Tanto para ajudar também no meu estudo das minhas certificações e para empreender, tá? O corpo forte, a mente forte também. O corpo ele vai forjar a sua mente, tá? Se você quer parar de dar desculpas, se você quer um mapa prático para blindar a sua mente, o seu bolso e o seu corpo, o link está na descrição e no comentário fixado. Vai lá, pega o seu exemplar, né? É o guia que eu gostaria de ter tido, né? Quando eu estava pedalando ali meus 30 km por dia para fazer o meu estágio, tá? Aqui existe um grande vão entre essa parte aqui para essa parte aqui, pessoal. Existe um grande vão, né? Uma hora quando você estuda, você empreende, você adquire conhecimentos, depois você empreende e vira um empresário de sucesso, tá? Então, voltando realmente ao que eu queria para o meu eu de 20 anos, aquele cara que estava trabalhando como marceneiro, como fazendo estágio, pedalando 15 km para ir, 15 para voltar, tudo isso aí, cara, o cara que fez as certificações, que serviu o exército, aquele cara que estava estagiando na Mabel, né, eu diria, cara,
vai ser puxado, você vai ter que conciliar trabalho e faculdade por 5 anos, você vai ter que buscar mentores, porque o Google ele não vai me dar essas respostas, mas cada gota de suor, cada hora de estudo, cada decisão financeira inteligente está construindo o homem que você vai ser aos 28 anos. E hoje eu sou a maior prova disso. Eu sigo um caminho que não é o mais fácil, mas é o caminho que me dá mais orgulho. Eu olho para o espelho e vejo um engenheiro, um empresário, um triatleta, um homem que eu construí, né, a minha história. Então, se você está começando agora, não tenha pressa de parecer rico, tenha pressa de ser excelente naquilo que você faça. Busque seus mentores, assuma a responsabilidade, foque no seu perfil. Se esse vídeo fez você refletir, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala real, sem filtro, e eu quero continuar sendo uma dessas pessoas, né, que possa te ajudar a crescer. Se você pegou o e-book, aplica hoje logo todos os conhecimentos que tem lá, que são excelentes para você crescer cada vez mais, tá? A gente vê no topo, pessoal. Um abraço. Segue aqui, Carlos Pigini. Até o próximo vídeo.